Boa tarde, amigos. Boa tarde, nossos amigos, nossa audiência, nossos assinantes do CISO Advisor. Eu sou o Paulo Brito, eu sou um dos editores do CISO Advisor. Está aqui comigo o Tadeu, que é meu colega, nosso sócio, nosso dono do CISO Advisor. E nós vamos falar hoje, nesse nosso workshop, sobre disaster recovery com 3 executivos da indústria, 3 CISOs que conhecem bem este assunto. O Manuel Júnior, que trabalha para o grupo Yamaha, o Marcelo Lima, que é CISO da CIET, e o Alex Amorim. Eu vou pedir que eles se apresentem aqui. Boa tarde, companheiros. Opa, boa tarde. Posso começar aqui, Paulo? Opa, Marcelo, vamos começar aqui o nosso Disaster Recovery. Acho que a nossa ideia, Marcelo, é a gente fazer um beabá, assim, fazer uma introdução a esse tema que muita gente está precisando ter uma visibilidade mínima sobre ele, né? E que não tem. Como é que você poderia abordar esse assunto para quem tem de pensar nesse assunto? Legal, deixa eu falar um pouquinho primeiro sobre mim, né? Eu sou o Marcelo Lima, eu trabalho na CIT, estou cuidando dessa área de segurança lá na CIT, então a gente acaba se preocupando com várias coisas, né? E também com o disaster recovery, principalmente nesse país que a gente vive, né? Onde é tanta incerteza. Um dia a gente está preocupado com greve de caminhoneiro, né? Outro dia vem a pandemia e de repente a gente começa a ver um monte de empresa aí tendo problema com ransomware e a gente fica, puxa, né? Precisamos ter um plano, né? É aquele plano, e se tudo der errado, né? Se acontecer um desastre, o que a gente precisa fazer? Eu acho que é um tema chave, é um tema especialmente agora com a pandemia, várias empresas que nem se preocupavam, né, com isso, começaram a se preocupar, né? Então isso não estava na pauta de muita gente, agora todo mundo começou a falar o que é isso, né, de disaster recovery, né? Porque eu lembro que no momento que a OMS, né, declarou lá a pandemia, né, todo mundo foi para casa, né, e várias empresas, vários CISOs principalmente, né, os meus colegas que estão aqui sabem disso, começaram a coçar a cabeça e dizer, puxa vida, eu não tenho máquina para todo mundo, né, o cara quer levar a cadeira, né, eu não tenho acesso a VPN, e agora? Né? Aí aquela história do plano, né, que estava faltando. Né? Muitas outras empresas tinham plano, né, infelizmente, o plano não estava adequado para esse cenário, né? Quem esperava que a gente fosse passar quase 2 anos aí, né, no período de pandemia, né? Algumas empresas já tinham um certo preparo, já tinham, de repente, até, né, por exemplo, no meu caso, acreditem em mim, eu tinha no meu plano, a gente previa, né, um caso de pandemia, né, especialmente porque a gente já tinha um histórico, né, de H1N1, Zika, enfim. E eu acho que a greve dos caminhoneiros ajudou muito, porque muita coisa que a gente precisou ajustar no plano, né, saiu dali, né? Então, quando chegou o período de pandemia, a gente tinha um plano mais ou menos adequado. Então, assim, para dizer tudo isso, pessoal, para deixar aí um espaço para os meus colegas, é importantíssimo, esse tema tem que estar na pauta de todo mundo, né? É como qualquer coisa que a gente faz na vida, hoje a gente tem que pensar no plano B, no C, né? Enfim, tem incerteza econômica, política, né? E tem esses casos, né? O impensado, né? Coisa que realmente, de repente, pode trazer algum tipo de problema para a continuidade do nosso negócio, né? Isso pode ser um problema muito maior, inclusive para empresas menores, né? Que não tem tanta margem, né? Um período grande, né? Sem conseguir produzir, né? Sem conseguir faturar pode representar aí o fim de uma empresa, né? Então, Marcelo, como é que seria esse o ponto de partida? Como é que o cara tem que raciocinar para começar a andar nessa jornada? Boa, Paulo. Eu acho que a primeira coisa é pensar nos riscos, né? Aquela coisa, a gente sempre fala quando a gente está criando um plano, no tal do BIA, né? Eu acho que muita gente já deve ter escutado falar desse nome, não é a Beatriz, tá? O BIA aí é Business Impact Analysis, né? Que basicamente é você pensar nos riscos, né? Trazer esses riscos para o seu cenário, né? O que é risco para o meu negócio, né? E a partir dali você verificar quais desses riscos são interessantes para você endereçar, né, melhor, direcionar os seus investimentos, né, gastar algum tempo,
né, estudar, verificar os impactos, ver quais controles, e aí começar a criar o plano mesmo, né? Opa, peraí, para esse risco de greve de caminhoneiros, né, ou de pandemia, o que eu preciso fazer, né, o que eu preciso ter, o que minha TI precisa fazer. Então, eu acho que tem que partir desse cenário, tá, Paulo? Primeiro, identificar os riscos que podem trazer problemas, né, para o seu negócio, né, e a partir dali, né, você começa a estudar o impacto, ver quais controles e quais seriam o passo a passo, né, quais as ações que cada player dentro da sua empresa precisa executar, né, para que esses riscos sejam mitigados. Tem um outro cenário agora também, eu acabei esquecendo, a gente falou de pandemia, tem o cenário do ransomware, né, que está afetando muita gente, né, e a gente precisa pensar, trazer esse cyber risco para dentro do nosso contexto também, né, de disaster recovery. Claro, a gente tem um plano de resposta a incidentes de ransomware, mas também tem que pensar que, enquanto a gente estiver respondendo, né, aquele incidente, que em geral demora, vamos dizer que a gente está restaurando tudo dos backups, que inclusive é parte do nosso plano de resposta, né, de recuperação de desastres, a gente precisa de fato também se preocupar com, né, como que o negócio pode continuar operando, né? O caso da Renner lá, eu posso estar falando alguma bobagem, a gente ouviu muita especulação, mas os caras conseguiram trabalhar, né? Eles conseguiram pagamento, eles recebiam, né, em dinheiro vivo, né, em cash, as coisas eles anotavam, enfim. Isso é continuidade, isso é disaster recovery, né? Os sistemas, a gente sabe que né, com a transformação digital, as empresas hoje estão mais digitalizadas, mas há formas de sobreviver, né? E aí essas coisas precisam ser, né, levadas em consideração na hora de criar o plano também, tá? Eu lembro que uma vez eu estava num hotel lá na Gringolândia com um colega e na hora de sair ele queria imprimir uma nota, o sistema estava fora do ar, né? Mas isso faz muito tempo. Aí ele falou para o cara da recepção, falou, não dá para fazer na mão? Manuel, o que você pode comentar assim, sobre um beabá para as empresas que precisam pensar nisso? O Marcelo falou de vários recursos e providências. Você trabalha num grupo grande, onde os recursos também, de certo modo, não são ilimitados, né? E como é que se faz uma gestão disso, né? Realmente, né? Então, me apresentando aqui, né, eu sou o Manuel, eu trabalho aqui no grupo Yamaha, né, eu sou gestor aqui atualmente, né, e passei por diversas áreas aqui dentro, né, desde a célula de backup, virtualização, banco de dados, né, então a gente passa aí por vários processos, né, e o que o Marcelo bem comentou é muito pertinente, né, e aí quando a gente tem aí um processo de disaster recovery, né, a gente tem que tomar algumas ações, né, uma delas é a gente consultar o nosso BIA, né, e o BIA ali tem alguns procedimentos que a gente tem que adotar, né, por exemplo, tem um asset catalog da nossa infraestrutura muito bem definido e muito bem desenhado, ele vivo, né, nosso asset catalog, ele é o nosso coração, digamos assim, né, num desastre, é ele que a gente vai consultar, não somente para um desastre, né, mas aí, uma prospecção de ferramenta, a gente precisar consultar alguma coisa, né, e isso é muito importante, né, hoje a TI, ela não é mais uma área somente de sustentação, como era antes, né, hoje a TI é uma área estratégica para a empresa, ela caminha junto com a área de negócio, né, e isso é muito interessante. E apesar dos pesares, né, como a gente está vendo aí a parte de cyberataque, né, muito evidente aí, né, no cenário que a gente vive hoje, né, isso, assim, felizmente, nos traz muita força na gestão. A gente conseguiu hoje comprovar que a gente precisa hoje de ferramental, a gente precisa hoje de profissionais muito bem especialistas, né, para nos apoiar e nos ajudar, né, nas atividades do dia a dia, né, então, infelizmente, com esses cyberataques, né, a gente ganha força junto à gestão para a gente conseguir ferramental e estrutura, né, física e lógica aí, para a gente conseguir avançar com nossos ambientes aí e ajudar realmente estrategicamente a área de negócio, né. Acho que tá no mudo aí, Paulo, não sei se Tadeu, você ia falar uma coisa?
Acho que o Tadeu está no mudo. Alex, como é que são suas primeiras observações sobre esse cenário que o Marcelo e o Manuel desenharam aí? Então, senhores, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Tanto o Tadeu quanto o Paulo Brito aí, que, estão fazendo um super trabalho fantástico de sempre estar levando comunicação e estar deixando, de fato, a comunidade up to date. Então, são matérias ali que, de fato, já estão fazendo parte do board, né? Então, o board acaba acompanhando diariamente, acho que por intermédio de nós, os CISOs, né? Até para entender tudo o que vem acontecendo. Agradecer também o Marcelo, o próprio Manuel, que, são super parceiros aí para a gente falar desse tema que hoje é um tema antigo, mas que, de fato, cada dia que passa faz parte da nossa realidade, né? Uma das coisas que a gente acaba comentando bastante, numa outra oportunidade que eu pude estar com o Paulo, a gente falou sobre um tema, o Back to the Basics, né? Então, como que nós podemos voltar para as coisas básicas, né? Coisas que todo mundo sabe que já é feito há muito tempo, mas no final do dia ainda continua trazendo problemas para as empresas. O Manuel comentou ali um pouquinho da trajetória dele, né, sobre ter passado ali pelo time de infra, de backup, quanto tempo isso, hein, Manuel? E hoje ainda continua sendo um problema, né? Então hoje eu venho atuando tanto como CISO, DPO, também como CIO e adicionalmente venho apoiando a comunidade junto como presidente do IBRASPD e esses são pontos que está fazendo parte da nossa pauta, né, diariamente, né, são pontos que todos os dias, quando acordamos, vem lá uma notícia de uma empresa que teve um determinado problema, e se a gente vai estudar um pouquinho, ou foi uma falta de patch, ou é um problema de gestão de acesso, ou uma vulnerabilidade conhecida há muito tempo que não foi aplicada. E só para a gente relembrando um pouquinho, né, eu gosto muito de ver alguns fatos históricos, até para a gente fazer um pouco dessa correlação e entender como tudo isso traz alguns impactos nos dias atuais, né? Então, quando a gente lembra um pouquinho lá, um pouquinho mais de um ano atrás, para março e abril, quando se inicia ali o momento da pandemia, muitas empresas que algumas, como o Marcelo comentou, que já tinham algum plano, já tinham uma visibilidade, mas muitas outras talvez nunca nem tinham pensado nisso, né? O que seria um plano de continuidade de negócio? O que seria um comitê de crise para tratar um tema desse, né? Então, começa a se reunir pessoas de diversos conhecimentos, áreas diferentes, para pensar como que vai fazer uma retomada da empresa. Então, isso, a gente começa a perceber que sai de um modelo normal, né, onde nós, de segurança e o próprio time de tecnologia tem um controle, ou seja, é um ambiente super controlado, porque todo mundo vai para a empresa, ou lá tem sua máquina, seu desktop, ou a pessoa tem um notebook, mas, de fato, quando entra na empresa, atualiza patch, troca a senha, consegue ter uma série de medidas que faz parte ali do dia a dia, então é muito comum, né? Então você passa a ter ali uma gestão muito próxima ali do seu controle. Mas, quando vai para um cenário totalmente remoto, começamos a entrar ao ponto, não podemos inviabilizar negócio. Isso é a primeira aula que a gente aprende lá no cursinho do CISO Advisor. Não podemos paralisar negócio. O CISO não pode ser o Dr. No, né, de parar o negócio. Então, tá bom. Vamos deixar todo mundo começar a trabalhar remoto. Quando a gente vai para um modelo desse, a gente começa a abrir mão de algumas coisas, porque a gente sabe que o negócio tem que continuar. Ou seja, troca de senha, e aí, né? Vamos deixar ali um pouquinho mais. Então, de 30 dias vai para 60 e vai se esticando. Atualização de patch, ainda não tem, mas vamos deixar um pouquinho sem patch. Atualização de antivírus, não tem como, porque a pessoa não está dentro do ambiente, ou seja, né? Passa a ter uma flexibilização, um pouco mais de segurança para viabilizar o negócio, mas quando a gente olha para esse cenário, passamos aí mais de um ano, já estamos quase um ano e meio, muitas empresas ainda não fizeram a lição de casa. E a questão é,
quando que a conta vai chegar? A gente sempre fala isso, né? É uma questão, todos podemos ter problemas, faz parte do jogo, é o que faz parte do nosso dia a dia. A questão é quando que vai acontecer. E aí, quando a gente começa a ver esse cenário, né, por isso que é um tema que é antigo, que a gente fala de muito tempo, né, dessa parte de disaster recovery, continuidade de negócio, mas quando chega agora, e aí? Será que estamos preparados para esse cenário? Será que fizemos a lição de casa? Será que lá, todo o trabalho lá que o Manuel fazia lá antigamente ainda continua sendo executado? Será que aquele modelo de backup meu está numa rede diferente, até para quando tem um problema de ransomware, não pegar esse meu backup? Qual que é o meu último backup que está íntegro? Quando eu olho ali para o meu plano, acabei de ter um problema agora, ransomware, olho ali para o BIA, que o Marcelo escreveu muito bem. Quais são os principais ambientes que eu tenho que retornar? Olha como tudo começa a ter uma correlação. Ou seja, meu amigo, é um tema muito antigo, mas cada dia que passa, a figura dos CISOs, que antes era chamado apenas os cavaleiros do apocalipse, que só levava desastre não, vai acontecer, não, o cara só está falando um monte de coisa, agora começa a acontecer. O grande ponto é quando que isso vai acontecer conosco, né? E se eu estou preparado ou não. Então, acho que aí é só para a gente esquentar a nossa conversa, mas acho que são pontos aí importantes para dar uma aquecida aí nesse nosso bate-papo. O Alex, deixa eu te, aproveitando aí a sua explanação, né? Eu queria perguntar a você e aos demais, ao Marcelo e ao Manuel, porque eu vejo ainda muito aí no contato, no dia a dia, que tem muita gente que vê o disaster recovery como um backup, né? Ele acha que ele tendo backup acabou a história, né? E não é bem assim, você mesmo colocou aí, você foi além até, né? Desde a dupla autenticação, enfim, várias coisas aí. Eu gostaria que vocês dessem pelo menos uma coisa assim, digamos, mais básica, né? Porque não é só backup, obviamente, né? Então, eu queria que vocês deixassem esse alerta e citassem os pontos assim que são primordiais, né? Principalmente para uma empresa, como vocês falaram, não estava muito arraigado na cultura das empresas brasileiras, né? E agora, em função de pandemia, de ransomware e da intensidade dos ataques, parece que estão começando a despertar. Mas muitas ainda não sabem nem muito bem por onde começar, e eu já ouvi isso. Olha, não, eu tenho disaster recovery, eu já tenho backup. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Deixa eu só acrescentar um gracejo que eu escutei outro dia, viu, Tadeu? Isso é para nós, que diz que o CISO Advisor parece o antigo jornal que tinha em São Paulo, Notícias Populares, que quando torce, sai sangue, e a gente só dá notícia ruim. Agora sai ransomware, né? Não, é diferente do Notícias, porque a gente está retratando a realidade. O Notícias inventavam alguma coisa. Né? Era o fake news de antigamente. Muito bem. A bola com vocês aí. Um pouco, então, sobre isso, né? Dessa visão, né? Que tem um backup, está tudo... Tá, posso começar aqui ou alguém quer? Vai lá, Marcelão. Vou dar minha opinião. Vou dar a minha opinião, depois os dois melhoram aí, tá? Não, de fato, né? Não é só backup, tá longe disso, aliás, né? A gente tem que fazer muita coisa, né? Como eu acho que no começo eu até comentei aqui, é preciso ter um plano, né? Aliás, qual que é a ideia de ter esse plano, né? Quando a gente fala em continuidade de negócio, a gente quer ter um plano, né? Uma estratégia para que no momento que acontecer um desastre, né, a gente continuar funcionando o negócio, mesmo especialmente essas funções básicas, fundamentais para o negócio, né, a gente quer que elas consigam, mesmo que a empresa toda não volte, né, a gente quer que pelo menos aquelas partes primordiais, né, continuem trabalhando, né, funcionando normalmente, né, ou quase, ou perto disso, né, então, aí não é só backup, aí tem, né, alguns servidores alternativos, eu já vi, né, provedores de nuvem já estão oferecendo até, né, o Disaster Recovery as a Service, né, via Azure. A Azure tem uma solução para isso. Você pode jogar o seu ambiente lá de Disaster Recovery para a nuvem, então, se tudo der errado, né, tem lá. A gente precisa levar em consideração também, Tadeu, aquela questão de mover os times, né, de um lugar para o outro. Imagina que pegou fogo, né, o desastre pode ser um incêndio, né, dentro de um prédio que é fundamental, é a sede onde o pessoal trabalha, mas e aí? Para todo mundo? Não. Né, tem um prédio alternativo, né, com infraestrutura alternativa replicada, de repente, né, tem
um site espelhado lá que você continua trabalhando. Ou seja, aí, claro, você vai ter que sempre aquilo que eu falei, né? Você vai ter que olhar o BIA, né? Ver quais são os riscos, né? Os impactos, quanto você pode perder de dinheiro, né? Quanto você pode gastar dinheiro, né? Para evitar essa perda financeira, né? E aí isso pode, né, ser um backup, obviamente, pode ser, né, implementar um site completamente parecido, né, com o site original, para que você, pelo menos, na hora que, né, declarar que, olha, estamos com o plano de Disaster Recovery, né, em andamento, todo mundo saiba o que fazer, para onde ir, como trabalhar, mesmo que a situação não seja, né, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, fazendo tudo, mas que aquelas funções básicas da empresa continuem funcionando, né? Isso é o fundamental, né? O que é o básico, né? Quando que o básico deve voltar, né? Aí tem a gente, quando o pessoal aí sabe até melhor que eu, né? A gente tem a história do RPO, do RTO, né? Que são parâmetros que a gente, né, considera no BIA, né? Aquela coisa, quanto tempo, né, eu posso tolerar, esperar para, né, a função de negócio voltar a funcionar para que o meu negócio não tenha um impacto muito grande, né? Quanto de dados eu posso perder, né? Uma vez que o meu backup ele não está lá o tempo inteiro, né? A coisa não é em real time, né? Eu estou fazendo uma coisa, criando algum dado novo aqui, ele já está sendo replicado lá. Então, eu vou perder, vai ter um tempo aí né, do último backup até, né, esse momento que aconteceu, né, o desastre, eu vou perder uma certa, né, uma quantidade de informações. E isso aí entra na história do RPO que eu falei, né? Então, quanto que eu posso tolerar, né? Quanto que é interessante ou menos, né, menos ruim para o meu negócio, para que eu consiga retomar né, os processos de negócio fundamentais e continuar fazendo o negócio e mantendo a empresa, né? E aí, claro, né, entra no plano, o plano está lá, está em andamento, né, a turma está trabalhando, né, no site alternativo, eventualmente, ou restaurando o backup, né, e ao mesmo tempo as coisas continuam funcionando, depois sai do plano, volta para o normal e segue a vida. Importante ter o plano. E um detalhe, pessoal, né, eu acho que é fundamental, às vezes a gente esquece. Não basta ter o plano, fazer tudo isso que a gente está falando, né? Tem que testar essa coisa, né? Sim. Aquela coisa. Sim. Faz o backup e não testa, e depois vai usar o backup, cadê? Já era. Exato. A propósito disso, a Deloitte, outro dia, publicou uma pesquisa que nós noticiamos, e ela diz o seguinte, que conversou lá com 50 executivos, perguntou, bom, quem testou? Só um terço tinha testado. Mas eu queria acrescentar agora o seguinte, pelo que você comentou, Marcelo, essa visão de disaster recovery, ela não pode ser uma visão somente do CISO ou da área de TI ou da área de sistemas, não é? E essa consideração que eu gostaria de levar aqui para as mãos do Marcelo, do Manuel. Uma visão de que precisa ser de outras áreas da empresa, porque o disaster pode ser de várias ordens. Exatamente, né? Como a gente comentou no começo, né, a TI, ela realmente não é uma área mais de sustentação, ela realmente é uma área estratégica que ela está alinhada às expectativas ali da gestão de todos os departamentos, né? Então, eu acredito muito que o primeiro ponto, até brinco assim, mas é calma. Né? A gente tem um incidente aqui, mas tem que ter calma. Que ali no fogo, eu acho que vem todo mundo ali né, na cabeça do pessoal ali, infernizando ali. Não, tem que voltar na mente, tá parado, tá nisso aqui, mas calma. Né? Eu acho que o primeiro ponto ali é a pessoa respirar, ter a calma ali, né? A parcimônia, ter a calma, né? Segundo, a gente dividir ali expectativas versus realidade, né? Então, realmente, nessa parte de expectativa versus realidades, é onde eu falo realmente que a gente tem que ter bons procedimentos, né? Ali já mapeados, desenhados, para aí sim a gente olhar para o BIA. Realmente a gente tem que desenhar isso, saber o que a gente vai priorizar dentro do nosso ambiente, num disaster recovery, que realmente a gente tem que trazer o que realmente faz jus ao negócio, né? Entender qual que é a origem do negócio, né, seja uma venda, um produto, como é que a gente vai saber que a gente vai viabilizar aquilo, né, então, tendo isso e colocando isso de volta ao ar, beleza, vamos trabalhar agora
com as outras demandas, né? E essa expectativa, ela tem que estar alinhada e atrelada com o negócio, e eu digo o negócio como um todo, né? Eu digo com a empresa como um todo, né? Não é somente a área da TI, né? Não é somente a TI, é realmente a empresa como um todo, né? Todo mundo ali tem área de planejamento estratégico, tem área de PCM, tem a parte de vendas, de marketing, né? Que também está todo mundo em cima ali, é normal, é natural, né? Então, a gente realmente tem que compartilhar essas expectativas e essas realidades, né? Porque a gente sabe que não é só voltar backup, realmente não é. Sendo que o backup realmente é o alicerce ali, né? E o Marcelo comentou muito bem que a gente tem que ter, nesses procedimentos, a gente tem que, um dos pontos a gente é validar, né? A gente validar o backup, a gente tem que ter auditorias constantes dentro do nosso ambiente ali, e a gente validar, colocar ali os ambientes que estão descritos no BIA ali, né? A gente tem que descrevê-los e a gente tem que fazer testes de restauração. Hoje, né, falando de ferramenta, tem muita ferramenta hoje no mercado e a gente consegue automatizar esses testes, né? Então, isso é muito bacana. A gente tem que trazer isso para o negócio, né, para viabilizar ali. E não é somente, novamente, né, restaurar um dado de um arquivo de um backup, né, seja de fita, seja de um meio digital agora, que está muito comum a gente mover os nossos workloads aí para a nuvem, então o backup, ele acaba sendo em nuvem, né, não vou comentar agora se é mais seguro ou não, né, acho que tem muitas nuances aí, mas a gente pode bater um papo sobre isso, né, mas tem as interdependências, né, então a gente tem um sistema aqui, X, ele precisa falar com Y, ele tem um DB-Link, por exemplo, digamos assim, né, ali com outro ambiente. Então, a gente tem que olhar para esses pontos também. Não adianta a gente restaurar esse ambiente aqui, sendo que esse ambiente ele não era crítico para o negócio, por exemplo, mas ele tem um pé, ele tem uma perna, ele faz uma consulta, ele é um read-only ali, né, para o negócio ali. Então, são esses procedimentos, a gente tem que realmente olhar para isso, olhar com cautela, entender do negócio, compartilhar o negócio, porque, assim, novamente, né, os colaboradores que vão nos apoiar, né, num BIA, né, num procedimento, é ele que tem a visão, é ele que está no dia a dia martelando ali, né, então a gente apenas, né, ajuda, né, nos auxilia, mas é o colaborador que está no dia a dia ali, né, então seria basicamente isso, viu, Paulo? Tem uma palavra que você falou que me chamou muito a atenção, Manuel, que é a palavra calma. A pergunta que eu ia colocar para o Alex é o seguinte: dá para ter calma sem planejamento? Eita, Lele, hein? Quando a gente pensa nisso, né, tem alguns pontos que, para ter calma, eu preciso já ter vivenciado. Então, é muito comum, né, provavelmente nós, enquanto a turma que está assistindo, já participou daqueles famosos testes de evacuação, né, de incêndio. Por que é feito aquilo no final do dia, né? Porque quando a gente pensa, né, na cabeça do ser humano e ele passa a ter um costume e passa a ter uma vivência, mesmo que com treinamento, ele toma algumas ações quando aquilo acontece. Então, é por isso, né, que quando a gente olha em situações reais, que tem aquela questão de, por onde que tem que andar, quem são as pessoas que são responsáveis, então por isso que existe essa função muito importante, que é de fato ter esse treinamento. Só para até dar uma contextualizada, tanto no que o Marcelo falou, quanto o Manuel, que eu achei muito bom, né? Foi falado sobre essa questão do BIA, de você ter um site backup, do RPO, você ter calma, você conseguir priorizar. Mas eu acho que o ponto importante a se analisar o que é esse disaster recovery, né? Da onde que ele surge, né? Como que isso aparece? Então, a primeira coisa, né, é sempre imaginando que tudo se inicia por um incidente.
Então, acontece um incidente que pode ser um incidente de ransomware, um incidente de DDoS, whatever, né? Então, é sempre um incidente, e quando a gente olha até para a circular do Bacen, 4658-3909, ele já traz uma forma muito clara a importância de você ter o Cyber Resilience Plan, ou seja, você ter modelos de resposta de incidente para casos que podem acontecer. Então, qual que é o grande ponto quando a gente olha para isso? Primeiro, né, existem incidentes que podem, de uma forma geral, trazer impactos diretamente para a minha empresa. Ok, então passa a ter um evento, desse evento começa um incidente, é um incidente que a gente não conseguiu resolver em um tempo rápido, viu que o negócio criou se alastrou. Aí sim que entra o Disaster Recovery Plan, esse plano de Disaster Recovery, ou seja, né, eu já tenho uma iniciação muito rápida, por exemplo, está acontecendo um DDoS, eu fui lá, tomei uma medida, coloquei minha ferramenta de Clean Pipe, eu fiz algumas ações, pronto, resolveu o meu problema. Resolveu, acabou o meu incidente de segurança ali naquele momento. Não, esse incidente se prolongou, passou daquilo que eu tinha uma expectativa. Sim, decretamos uma crise, aí sim entramos nesse formato de Disaster Recovery Plan. E quando a gente entra nesses planos de recuperação de desastre, além de eu ter modelos de simulação ali para esses cyberataques, é importante também que eu tenha modelos de como que vai funcionar essa sala de guerra, esse War Room, olhando para um incidente. Então, quando a gente olha para isso, né, grandes pontos quem são as pessoas que vão decretar que, de fato, está acontecendo um incidente. Então, vai ter ali um capitão que vai fazer parte daquele War Room. Então, o capitão, ele é a pessoa que tem que ter calma. Então, o capitão, naquele momento, não é o cara que vai sair xingando todo mundo, estressado, batendo, tem que voltar. Então, ele é a pessoa que está preparada para assumir aquela responsabilidade. Então, ele sabe qual é o papel dele, ele sabe quem ele vai ter que reportar. Na hora que um analista está tomando uma ação, vai ter ali pessoas chaves que vão conversar com esse analista, ele vai fazer um papel até para que a área de negócio não tenha um contato com esse time, ou seja, ele é o capitão. Ele é a pessoa que vai dar o direcionamento no momento de incidente nesse. Então, por isso, né, pode ter pessoas da área de negócio que não vão ter calma porque estão perdendo dinheiro, vão estar lá soltando os cabelos, gritando, xingando, mas o capitão é o que tem que fazer esse filtro, é o que tem que saber como fazer toda essa comunicação. Então, a partir do momento que nós temos esse mapeamento, eu tenho muito claro, como o Manuel comentou, eu sei quais são meus ativos que fazem parte ali daquele meu sistema crítico que o Marcelo comentou lá. Então, eu sei por onde que eu tenho que começar. Eu sei quais são meus ativos que, de fato, não podem ficar fora do ar. Então, eu começo por esses caras, eu começo trazendo eles ali para uma restauração mais rápida. Eu tenho ali pessoas que estão preparadas, sabem como fazer isso. O Marcelo comentou também esse caso. Eu vou usar meu ambiente de contingência na própria Azure? Pode ser, faz parte. Ou seja, tudo é importante ter um planejamento e ter muito claro. Por isso que fazer esse trabalho e essa lição de casa, quando acontece um incidente nesse, nós batemos na madeira para isso não acontecer, mas pode acontecer. E se acontecer, como que nós vamos nos portar? Como que vai ser o papel de toda a empresa isso? Eu vou deixar o meu CISO falar diretamente com a imprensa? Talvez não seja melhor. Por que não o meu relação de imprensa fale ali? Ele já tenha templates de como falar? Eu vou deixar diretamente o presidente falar? Então, ou seja, ter isso tudo muito mapeado, ter isso tudo muito claro. Quando você passa a ter um planejamento e uma visão do que pode acontecer, a tendência de você ter um sucesso passa a ser muito mais assertiva. Então, isso aí é meus 2 cents sobre isso, Paulo. Tem uma coisa, eu e o Tadeu, todo dia a gente está em cima desse cenário, porque quando nós estamos escolhendo as notícias que nós vamos publicar, a gente vasculha o noticiário assim, da Sibéria na Terra do Fogo, todos os dias, e a gente vê que tem
incidente, a gente vê que tem crise, a gente vê que tem desastre. Então, o que você está contando, alguém tem que dizer o que é um incidente, por exemplo, assim, apareceu um defacement num formulário, é um desastre, né? Alguém tem que ter o discernimento disso, o que é, né? Então, eu vou deixar o Tadeu falar aqui, mas era um comentário sobre isso que você está falando. Não, bacana. Não, eu queria colocar aí para vocês. Estão me ouvindo? Deu um barulho aí de fundo. Eu queria colocar... O barulho foi o meu cachorro. Acho que pode começar aí pelo Marcelo. Qual que é a importância da redundância aí nessa política, nesse plano de disaster recovery, né? Porque é o mesmo caso, não quero fazer o papel do advogado do diabo, mas mesmo caso do backup, né? Porque muita gente acha que você ter, digamos assim, um site backup, né? Um só basta. Eu queria entender que você explicasse aí para os nossos espectadores aí a importância da redundância aí nesse plano. Legal, Tadeu. Eu acho que é bem o que a gente já falou um pouco aqui, né? Que a gente cria o plano, né, para que o negócio continue funcionando, né? Ou seja, aquelas funções críticas do negócio, né, os sistemas críticos, o Manuel falou muito bem, né? A TI é mola, né? É motor do negócio, então a gente precisa de fato que a TI tenha o que puder, né, de sistemas redundantes, dados replicados em vários lugares. Por isso que a gente até às vezes vai para a nuvem, né, porque acaba ganhando isso já como bônus aí, né, por levar os serviços, né, as ferramentas para a nuvem, levar a parte da nossa infraestrutura para a nuvem. Mas justamente é importante ter essa redundância, Tadeu, porque quando acontece o desastre, né, e, por exemplo, aí eu estou focando muito no desastre mesmo, né, um incêndio ou alguma coisa do tipo, a parte daquela infraestrutura ela fica inoperante por algum tempo, né, é importante que a gente consiga trabalhar com calma, confiança. Aí a calma e a confiança acho que vem do próprio plano, né, quando a gente tem um plano, todo mundo testou esse plano, todo mundo treinou, sabe o que fazer, né, todo mundo acaba ficando um pouquinho mais calmo. E a calma ainda fica maior, né, quando a gente sabe que tem uma redundância, que as pessoas, que aqueles caras de negócios, né, que estão lá ansiosos para que a gente resolva o problema, eles estão vendo que a empresa continua funcionando, né, talvez não do jeito que a gente gostaria, né, um funcionamento meio parcial, mas as funções críticas estão lá, né, estão operando, né, e a empresa não está parada. Então, assim, o negócio continua funcionando, né, algumas áreas talvez não, mas aí não chega a ser um grande problema por conta desse BIA que a gente fez, né, dessa análise que a gente acabou identificando quais são os negócios que precisam ser retornados, né, o quanto antes para que o negócio não pare. Então, a redundância é fundamental, né, nesse caso, né, porque se eu tenho sistemas redundantes, né, se tem uma parte da infraestrutura que ficou inoperante, né, e eu conseguir replicar essa infraestrutura em algum outro lugar, maravilha. Eu tenho no meu caso, por exemplo, a gente usa a nossa infraestrutura, praticamente está toda dentro da nuvem, né, então, e está replicada dentro da própria nuvem, né, em outra região da nuvem, né, então, quando acontece algum tipo de problema no Brasil, né, nos data centers do Brasil, por algum motivo, né, a gente consegue ainda se recuperar, né, e as coisas, pelo menos para quem não foi afetado, né, no Brasil, consegue chegar. E para quem está fora, consegue chegar na nossa infraestrutura e continuar trabalhando normalmente ou acessando os serviços normalmente. Tá? Então, redundância, né, tudo que a gente conseguir replicar, né, acho que aqui é importante para o plano. Né? E aí, claro, o plano em si, para a gente saber quando usar, é isso que o Alex falou, né? Quando acionar esse plano, né? Quando a gente realmente vai acionar, qual parte do plano, às vezes o dano é parcial, né? A gente vai acionar o plano inteiro, vai migrar todo mundo para um lugar só porque uma parte caiu, talvez não seja necessário. Ou seja, o plano tem que ser também flexível para acomodar essas coisas. E quanto mais fazer uma colocação para você. Opa, claro. Dá para priorizar? Dá sim. Aliás, a gente já prioriza, né? O próprio plano já acaba ajudando a gente a fazer isso, porque como a gente tem lá os RPOs, RTOs, a gente já tem uns tempos, né, que a gente precisa retomar cada processo de acordo com, né, esse requisito de negócio. Então, a gente pode priorizar, sim. Né? Algumas ações a gente vai voltar uns sistemas primeiro, né? A gente vai mover certas pessoas primeiro, né? A gente vai trazer de volta algumas funções prioritariamente para que a empresa comece a funcionar, né? E aí as outras vão surgindo. E, ao mesmo tempo, que tem um grupo lá que está trabalhando para resolver o problema em si.
né? Para que a gente volte para o cenário original. Eu queria perguntar uma coisa aqui, acho que o Manuel pode trazer, que é o seguinte, sim, qualquer empresa de qualquer tamanho, Manuel, pode pensar num BIA? Teria um jeito de uma empresa, sei lá, vamos exagerar assim, a padaria aqui perto de casa, pensar num BIA para ela? Pode e deve, né? Realmente tem que fazer, né? Logicamente não tão complexo, né? Até porque... E eles são bons, hein? A padaria do seu Manuel, ele tem um BIA muito bom. Não falha, viu? Todo dia tem pãozinho, tem leite. Cara, não falha. Vende sonhos, né? Vamos dizer assim. Mas sim, é possível e deve, né? Pensar num BIA, né? Realmente, quando a gente começa a falar de pequenas e médias empresas, né? Às vezes, na grande maioria, isso não é uma realidade, né? Porque até o budget ali que eles têm é pouco. O viés dele ali está voltado para outro negócio, né? A ideia é o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. Eu acho que isso é o principal ponto, né? O que a gente consegue fazer com o que a gente tem. O Marcelo... Porque, assim, uma grande empresa, uma grande empresa vai chamar uma daquelas 4 grandes consultorias para fazer um projeto, né? E a pequena, como é que ela faria, né? Exato. Então, a pequena, ela pode começar ali desenhando qual que é o core dela, né? É uma padaria, né? Vender pão, né? Então, a gente tem que começar a pensar por isso. Qual que é o core do seu negócio, né? A gente sabendo qual que é o core do negócio, então a gente começa a envolver quais são os ativos para que o core tenha, né? Fique de pé. Então, é o segundo ponto. Então, a gente viu quais são os ativos ali que eu preciso ali para vender o meu pãozinho, né? Vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo. Eu sou Manuel, mas eu não sei, eu não sei muito padaria, tá? Mas vou dar um exemplo aqui. Então, vamos falar que é um forno industrial, né? Então, eu preciso ali do meu forno industrial ali, em perfeito estado, para aquecer meu pão, para fazer meu pão ali, né? Eu preciso do forno, né? Então, eu sei que meu forno, ele é o meu ativo, né? Vamos dizer que o forno, né, teve uma crise, o forno queimou. E agora, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais abrir a padaria, eu não consigo mais vender meu pãozinho, nem meu sonho lá, né? O que eu preciso fazer, né? Às vezes, por exemplo, eu posso flexibilizar o meu contrato, por exemplo, que eu tenho do meu forno com o meu prestador de serviço, né? Eu posso pensar nisso, né? Eu estou dando aqui um exemplo bem básico, né? Mas, assim, realmente para pequena empresa, né? Eu posso pensar ali em flexibilizar o meu contrato, eu posso trazer o meu parceiro aqui, né? Pegar debaixo do braço, falar, cara, olha, eu tenho um forno com você aqui, ó. Se um dia queimar, cara, a gente consegue flexibilizar, você tem outro aí, a gente faz uma outra estratégia aí de negócio, né? De pagamento, de faturamento, mas você consegue me entregar de bate-pronto, vamos desenhar isso. E é uma flexibilização, né? A gente consegue fazer. Um ponto que o Marcelo comentou, né? Deixar de stand-by ali, né? A gente consegue deixar. Só que isso também, para outras empresas, né? Envolve um custo. É que nem todo mundo tem. Deixar um ambiente, né, digamos assim, parado, né? Num outro lugar. Isso seria a cereja do bolo, a melhor maravilha do mundo, né? A gente tem um ambiente ali em stand-by ali, né? Com GRS, LRS lá na nuvem, lá, replicando, bonitinho, tranquilo, só que isso não é a realidade, né, infelizmente, de muita gente, né, principalmente de pequenas ali e médias empresas, né, então, como que a gente conseguiria ali viabilizar, né, e o Marcelo também levantou, junto com o Alex, né, muito bons pontos aí, e aí tem o IPO, quanto que eu consigo perder, em quanto tempo eu consigo voltar, né, então são todos esses pontos aí que a gente tem que, pode começar a pensar, a escrever no meu BIA, né, então eu acho que são pontos importantes ali, Paulo, que a gente pode começar a desenhar e a escrever um BIA, e eu tenho certeza que, seguindo esses passos aí, vai ser sucesso. Beleza, entendi. Alex, como é que você acha que, também, complementando o que falou o Manuel, uma pequena empresa pode caminhar? A sua Alexa aí respondeu aqui, a minha eu já deixei no mudo aqui, porque é impressionante, né? Falou Alexa, já vai, né? Só até para a gente fazer um contraponto, achei muito assertivo a palavra, o que o Manuel comentou, mas olha que interessante.
somente quando eu sei e eu estou muito alinhado com o negócio, eu sei o que de fato o negócio precisa. Quando a gente olha, por exemplo, McDonald's, qual que é a principal receita do negócio de um McDonald's? Vem logo na cabeça, né? O McLanche feliz, a batata, é isso que vem na cabeça. Mas qual que é? Ramo imobiliário. McDonald's ganha dinheiro com ramo imobiliário. Às vezes na padaria lá do seu João não é o pãozinho que ele ganha dinheiro. Então isso para ele pode não é um dos meios, né? Uma das coisas que fazem ali parte do job dele. Mas olha que interessante, eu só consigo depositar a minha força e a minha energia quando eu conheço o negócio. Se eu não conheço o negócio, a gente vai falar, não, mas lá o McDonald's precisa estar lá com o McLanche feliz. Cara, mas o negócio dele que ele ganha dinheiro é outro. O core business dele, principal, é outro. Então, acho que o principal ponto quando a gente olha para isso, Paulo, e a gente faz esse exercício, né, de entender no negócio, olhando, né, startups, tem várias startups que tem vários negócios, às vezes tem vários sisteminhas ali e tal, mas tá bom, olhando para esse mundo da startup, aonde que eu tenho que depositar a minha ficha para retornar primeiro, visto que eu não tenho um ambiente redundante, visto que eu não tenho um ambiente com múltiplos provedores, né, porque isso é muito caro, né, quando a gente olha, estou na Virgínia, na AWS, estou pagando em dólar, então assim, esses são pontos importantes para a gente entender e conseguir, de fato, falar a mesma língua do negócio. Entendi. Só fazer uma colocação, o Manuel comentou da importância, inclusive, para uma pequena e média empresa, né, para o seu João da padaria. Para essa empresa, por onde ela pode começar, né? Porque a gente sabe que é o plano, né? Quando você fala de uma grande corporação, né, você tem toda uma estrutura, enfim, até para a concepção desse plano, né? Para o seu João da padaria, a coisa é um pouco mais complexa. Por onde é possível ele começar? Eu vejo que a primeira coisa, Tadeu, é entendendo, beleza, qual que é o negócio da empresa. Essa é a primeira coisa, saber qual que é o core business ali, o que de fato precisa, o que a empresa precisa como essencial para ela não morrer. Porque a gente sabe que passando, como o próprio Marcelo comentou, quando a gente olha essas siglas do RTO, RBO e tal, a ideia passou um determinado tempo, a empresa pode se dissolver. Então esse é o principal ponto. Eu sei primeiro qual é esse meu core da empresa. Frente a isso, eu começo a identificar o que faz parte desse ecossistema, desse ambiente. Então, quais são as aplicações, quais são os processos, como tudo isso está desenhado. Muitas vezes, para você subir uma aplicação, você tem uma série de etapas, né, o que o pessoal do DevOps fala muito, os cookbooks, né, então eu tenho várias ações ali para fazer, até de fato eu conseguir subir o meu ambiente. Então tá bom, caiu aqui meu ambiente, por onde eu vou começar? Eu lembro que na época de banco, né, e isso é muito forte no banco, pelo menos 2 vezes por ano tem lá os testes de disaster recovery, faz parte ali do calendário, então é testado, assim, praticamente 100% de você tirar um data center do ar e deixar no outro. E com isso, né, até para você derrubar as aplicações, você deve seguir alguns procedimentos. Então, como que você vai derrubar? Qual é o passo a passo? Legal, derrubei tudo, agora para eu subir, o que eu vou subir primeiro? Então eu entendo o que faz parte desse sistema. Quem é que vai apertar os botões ali para executar esse cookbook? Então isso é muito importante. Então eu ter essa visibilidade primeiro do que eu preciso subir primeiro, como que eu vou subir e quem é que faz parte desse ecossistema. E isso tudo só é possível quando eu estou alinhado com o negócio, ou seja, eu sei a visão do negócio daquilo que é mais importante, sabemos que estamos no momento, por exemplo, de crise, eu não vou subir tudo 100%, não é possível, mas eu vou trabalhar com a mínima capacidade necessária para a sobrevivência.
Esse é o ponto. Quando se é feito um teste de disaster recovery, ou quando acontece, o objetivo é como que eu consigo minimamente manter o meu paciente vivo, né? Então, pensando lá, o pulso ainda pulsa, ele tem que estar lá e tem que estar vivo, mas com as funções mínimas. Se dá para eu seguir o meu trabalho fazendo ali na prancheta do papel, cara, segue, seja feliz. Uma hora o sistema vai voltar. Como o próprio Marcelo comentou, pô, dá para fazer as vendas ali direto na prancheta? Cara, dá, então segue a vida, vamos ser felizes. Aquilo que não dá, a gente segura. Então, esse é o principal ponto, né? Então, quando eu tenho essa identificação alinhada com o negócio, eu sei o que faz parte desse entorno, desse ecossistema ali, do que faz parte daquelas minhas aplicações, pensando mais no mundo técnico, eu sei de fato quem é que vai fazer aquilo funcionar, e também eu preciso saber quem é que vai operar. Eu não preciso retornar o meu time inteiro de negócios. Eu retorno pessoas chaves. Não sei se vocês passaram por isso, mas muitos anos de banco, né? Dependendo da crise que tinha, helicópteros levavam, né, pessoas de um lugar para o outro, né, para dentro do banco, porque aquelas pessoas eram essenciais para o negócio. Então, tudo isso desenhado num determinado plano. Então, é você já saber que problemas vão acontecer e, frente a esses problemas que vão acontecer, qual que vão ser os passos a serem seguidos para a execução. Então, acho que esses são os principais pontos aí para contribuir um pouco. Muito bom. O Marcelo Lima é professor em 2 ou 3 lugares, se eu não me engano. E eu sei que hoje ele tem que dar uma aula. Ele nos contou que ele precisaria sair mais cedo. Não sei quanto tempo ele tem. E a gente vai tocando, Marcelo, a hora que você precisar sair. Tá bom, você, eu sinalizo aqui. Sinaliza. Aqui, mas, de todo modo, a colocação que eu ia fazer agora era para você. Depois do que os colegas aí falaram, a pergunta era a seguinte: então, uma empresa que precise pensar em disaster recovery, será que ela precisa fazer, para criar e dar andamento nesse planejamento, ela precisa criar um comitê, manter esse comitê se reúne, e depois, num incidente, esse comitê também se reúne, toma providências, testa, retesta, planeja. Isso é feito desse jeito, ou tem uma outra metodologia para se dar andamento num processo desse? O Paulo, é uma pergunta legal, até assim, eu acho que a gente vai... A resposta padrão, né? Depende, né? Assim, se a empresa, se a complexidade, né, se o número de pessoas que vão, por exemplo, participar na tomada de decisão, né, se a empresa entra ou não em contingência, né, trabalha ou não, né, com o plano de disaster recovery, se o número de processos é grande, vai envolver muita gente, eu acho que faz todo sentido você ter um comitê, né, claro, com algo, com um protocolo rápido, né, para tomar decisão, para entrar, porque, como a gente falou aqui, se a coisa está orientada ao negócio, né, tem requisitos de tempo aí, né, tem requisitos de informação que a gente não pode perder. Então, as funções básicas precisam voltar a funcionar para a empresa continuar funcionando. Aquela coisa, né, não vou vender, né, 600 pães por minuto, mas, né, quero continuar vendendo 300 por minuto. Bem, né, um exemplo bem grosseiro. Então, em alguns casos, faz sentido ter um comitê, né, para essa coisa funcionar, né? Em outros, eu acho que não, né, dependendo do tamanho da empresa, do porte da empresa, né, eu acho que o plano pode ser um pouquinho mais rápido, flexível, né, com menos gente tomando decisão. Só que, claro, as pessoas têm que saber os seus papéis e responsabilidades dentro do plano, né, e essa coisa tem que funcionar. O comitê pode até existir, de repente, um comitê para lições aprendidas, para ações para melhorar o plano, né, que isso sempre a gente acaba, né, sempre encontrando, né, coisas que a gente não testou, né, ou algum fato novo, ou alguma situação que, né, não estava prevista e a gente, né, incorpora no plano. Novamente, né, eu peguei o meu plano aí, né, a gente tinha pandemia, né, a gente tinha um cenário de pandemia contemplado no plano, só que não essa pandemia que a gente está vivendo. Então, aí nesse caso, claro, formou-se até um comitê, né, assim, né, rápido, não existia esse comitê, mas a gente formou esse comitê só para tratar dessa crise, né, da questão da pandemia. Então, dentro do plano, criou-se um plano, né, para tratar do caso da pandemia. Mas, novamente, depende. Bem aí a minha opinião. Acho que eu estou ansioso aqui para ouvir meus colegas também, para ver se todos concordam.
Eu ia até comentar agora que você comentou, bem importante, Marcelo, talvez seria um comitê consultivo, né, digamos assim, onde a gente ia receber um apoio do comitê ali, no sentido mais de nos direcionar, né, eu acho que seria mais... Manuel, e o curioso, por exemplo, no meu caso da pandemia, eu sou segurança da informação, eu entrei como alguém consultivo, o plano, né, as medidas, todo o plano foi criado pelo pessoal, principalmente recurso humano. Né, a TI estava muito envolvida e eu entrava como, isso pode, isso não pode, né, e eu ia buscando controles compensatórios em alguns casos para permitir que aquela coisa funcionasse. Mas eu não fui o cara né, eu não puxei o plano nesse caso, é isso que é engraçado. Né? Nos casos de... também, né? Exato. Nos casos de vocês que trabalham em empresas grandes, ou agora trabalharam, ou continuam trabalhando, né? Existe uma consciência muito clara de que isso é necessário, mas eu fico com a impressão de que vocês já passaram por empresas onde falar disso ou não era uma verdade inconveniente, né? Ou era incômodo. Enfim, eu tenho a impressão de que há empresas onde é mais difícil levar uma iniciativa dessa adiante, não? Acho que o Manuel estava falando aí e eu interrompi ele. Desculpa, Manuel. Não, que isso, eu até pego o teu gancho, na verdade, viu, Paulo? Tá legal. Então, eu concordo contigo, né? E realmente, quando a gente começa a falar de um guia de processos, a gente começa a ver que muitas vezes, a gente não sabe os processos da empresa. Muitas das vezes, infelizmente, né? Porque como a gente tem muitos colaboradores nos apoiando no dia a dia, cada um faz seu quadradinho ali, mas às vezes não sabe o objetivo daquele quadradinho, para onde que ele vai, né? E isso é importante, fortalecer, eu digo até no guia, fortalecer a cultura da empresa. Eu acho que isso é muito importante, o fortalecimento da cultura. Cada um saber seu papel e sua responsabilidade. A chave que você aperta, o que vai me trazer lá na frente? Eu acho que o fortalecimento da cultura entre os colaboradores, isso é peça fundamental e peça-chave, né, no sucesso de uma empresa, não só num guia, né, mas sucesso de uma empresa. Então, a gente tem que trazer esse movimento junto aos colaboradores, né, trazer realmente essa cultura junto a eles ali, mostrando que eles são papel fundamental nesse processo, né. Eu dou até um exemplo que... né, comentando aqui o da Renner, infelizmente, ali, né, mas o time, né, fazendo os cartazes ali, eu achei, assim, sensacional, fabuloso, eu acho que isso traz para a TI, traz para a companhia ali, né, aquela sensação de a gente está junto, né, isso é legal, é bacana. Foi bem legal, aliás, eu fiz um comentário outro dia de que tinha um novo CISO na Renner, meu comentário estava equivocado, porque a informação que eu recebi é que tem mais um CISO na Renner. O anterior continua lá, ele fez um excelente trabalho, e agora, mas eu acho que mais para dar uma satisfação mais vigorosa para os acionistas, eles contrataram um novo, trouxeram aí de uma telecom. Né? É isso. Exato, eu até assisti uma apresentação, né, do head lá de TI da Renner, né, comentando, eu achei bem importante alguns pontos que ele comentou, né, realmente aquilo da equipe a gente está tratando com pessoas, né, e se tratar com pessoas ali é um pouco complicado, talvez, às vezes, ainda mais num cenário de crise, né, por isso que eu falei lá no começo, ali, eu acho que calma é um ponto, eu sei que é difícil, como o Alex também já comentou sobre isso, né, é difícil no momento de crise você ter calma, né, mas a gente tem que, né, como se diz, a gente tem que dar uma acalmada, trazer realmente, como o Alex e o Marcelo já comentaram aí, as pessoas que realmente vão fazer parte, né, desse escopo aí, a gente entender os processos, entender as pessoas que vão se envolver nisso, né, e realmente montar um plano, né, as pessoas ficam cansadas, as pessoas têm que descansar, as pessoas estão sob pressão, a gente tem que dar o mínimo de conforto para essas pessoas, né, então acho que isso tudo tem que ser pensado, né, a gente tem que trabalhar com uma TI humana. Será que tem um livro, tem um curso onde os pequenos, médios empresários ou o pessoal dos pequenos e médios empresários podem ir, podem procurar, né,
para se instruir, para aprender a fazer isso. É claro que, se eles pudessem, eles contratavam uma daquelas 4 grandes consultorias. Já que não dá... Tem um que recomendo, Paulo, que ele é bem conhecido. O site é o dbci.org. É o Business Continuity Institute. Então, esse aqui são os caras muito bons, né? É um instituto que forma grande parte dos profissionais de continuidade, onde eles trazem muita informação sobre o tema, eles são muito antigos, tal. Então, eu vejo que é uma das fontes aí de conhecimento e que pode trazer, algumas vivências e cases e documentações, artigos, até para que possa ajudar nessa criação, né? A gente sabe que, de fato, as empresas, né, de uma forma geral, pode ter essa dificuldade, né, de uma contratação, mas tem muita coisa gratuita no mercado. O próprio BCI, ele traz muitas coisas também, então acho que são formas ali até de colaborar e dar uma ajuda com isso. E adicionalmente, até um ponto que você comentou, que eu acho interessante a gente falar também, é sobre a disposição do board em ouvir frente a tudo isso que acontece, né? Até então, né, como a gente falou lá no começo, tinha ali uma distância muito grande, tanto do time de tecnologia como do time de segurança. Hoje ainda não é uma realidade de a gente ver pessoas que são de segurança no board das empresas, estão fazendo um papel ali de conselheiro de administração, então esse papel ainda do CISO Advisor nas empresas ainda tem uma distância grande, né? Então, eu já venho atuando 2 anos nesse papel, a gente vê que ainda tem uma distância muito grande. O próprio Gartner, ele fala que existe uma tendência para 2025 de 40% das empresas que têm capital aberto começar a ter uma posição ali do CISO Advisor fazendo parte do conselho de administração. Então, existe aí uma luz no fim do túnel, mas eu acho que com o advento, né, da própria, desse momento de regulação, da LGPD com a entrada, e desses incidentes que vem acontecendo, começa a trazer uma importância maior para o mundo de segurança, né? Então, é aquilo que eu comento sempre, que eu não posso ter privacidade sem a proteção de dados. E a proteção de dados, no final do dia, é o quê? É a segurança. Então, até estava comentando com um amigo nessa semana, às vezes, né, vem ali conversando com o board que nunca fez um investimento, pergunta, mas qual que seria o investimento para a segurança baseado no orçamento de TI? Opa, calma aí, né? Acho que a primeira coisa é fazer a lição de casa. A primeira coisa é você ter um plano plurianual para aumentar o seu nível de maturidade, para depois aí você começa a pensar esse percentual, que é o que é a manutenção, né? É o manter ali. Então, hoje, né, eu já me deparei com isso em empresas grandes, né, que falam, não, mas o que o Gartner recomenda? Calma, gente. Não tem o que o Gartner recomenda se a gente não fizer a lição de casa primeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, frente a todos os investimentos ali que a gente tem planejado, executar. Depois aí a gente pensa no que o Gartner está falando. Então tem muito isso, Tadeu. Exato, exatamente isso. Bacana. Legal. Pessoal, eu perguntei mais do que estava no meu script aqui. Esse foi o nosso primeiro workshop sobre um assunto que tem muito a ver com segurança da informação. Não sei se o Tadeu tem mais perguntas. Eu não tenho outras perguntas. Não, foi muito bom, muito bacana, muito claras as explanações aí do Marcelo, do Alex, do Manuel, né? Eu só queria refrisar aqui que, sem querer fazer o papel do terrorista, né? Mas, assim, nós estamos aí prestes a ter a tempestade perfeita, né? Que é uma crise energética, o aumento de ataques de ransomware e outros ataques, DDoS e o que mais, né? Uma eleição.
eleição e as pessoas, inevitavelmente, continuarão ainda, ou boa parte das empresas, com muita gente trabalhando em casa, né? Então, eu acho que essa tempestade aí está se avizinhando. Eu acho que nas palavras finais aí, eu pediria para que vocês colocassem brevemente, né? Como redundância nunca é demais quando se fala em disaster recovery, que vocês refrisassem a importância de ter essa cultura, ou de iniciar, de começar a pesquisar isso. Era só isso, e agradeço muito aí a participação de todos, muito bacana aí. Tadeu, eu agradeço aí a oportunidade, é sempre legal falar de segurança com o pessoal, né, ainda mais com essa turma aqui, boa pra caramba, a gente sempre acaba aprendendo, levando. Agora eu vou dar aula, já tenho um monte de coisa para falar, né, para os meus alunos, que eu aprendi aqui com vocês. Mas isso que você falou, né, é perfeito, né? Eu acho que esse talvez seja o grande problema para a gente aqui no Brasil, né? A gente tem um monte de jabuticaba aqui, a gente tem que trazer isso para o plano, né? É um cenário de incerteza, né? Uma hora a gente está preocupado que, né, os caras vão fechar, né, as rodovias, outra hora a gente está preocupado que não choveu, né, suficiente e deve faltar energia, né? Enfim, e aí tem isso que o Alex falou, tem esses desafios para a gente levar isso para o board. E às vezes o cara fala, pô, não, o negócio está aqui há 50 anos, você vem me falar que agora eu preciso me preocupar com isso, que pode acontecer, mas nunca aconteceu, né? E aí a gente tem que trazer isso para a mesa, falar para o cara, mostrar para ele que o impacto vai ser alto, pode acontecer. Quem esperava uma pandemia, né? Uma pandemia desse tamanho, né? De quase 2 anos que a gente está todo mundo em casa, né, e ainda essa incerteza se vai ter vacina, se vai ter terceira dose, se não vai ter, e as pessoas estão preocupadas, como é que a gente volta, né? Aí agora tem um novo normal, né? Um monte de gente vai começar a trabalhar remotamente, e essas pessoas, né, dependendo, se tiver alguma coisa regional, né, essas pessoas não puderem trabalhar, o nosso plano tem que começar a contemplar esse tipo de coisa também. E pessoal, como qualquer coisa na vida, né, acho que a minha mensagem aqui para vocês a gente precisa sempre de um plano B, né? Murphy não falha, ele é implacável. Na pior hora possível, ele vai lá e aparece. Então, assim, quando a gente sai de casa, a gente já pensa num monte de coisa. Cara, eu vou sair, vou estacionar o carro, vou entrar na reunião. Você já vai pensando, mas se pegar trânsito, né? Então vou sair mais cedo. Pessoal, é a mesma coisa. Estou tocando um negócio grande, pequeno, né, médio, né, fundamental que a gente tenha sempre esse plano. O Alex falou, né, uma referência legal. Eu falo da ISO, eu gostei muito, né, eu gosto muito de pegar os documentos da ISO, né, os frameworks são já foram testados, retestados, todo mundo já criticou. Então a ISO 22301, acho, né, trata de disaster recovery, né, vale a pena dar uma olhada, né. Aí você pega, desenha o tamanho, né, do seu plano, né, vai depender do seu negócio, é aquilo que a gente falou, tem que entender bem o negócio. Onde que a gente não quer perder dinheiro, né? E é ali que a gente tem que investir o esforço, fazer investimento mesmo em tecnologia, eventualmente, e procurar alternativas para que o negócio continue funcionando. Novamente, agradeço demais aí a oportunidade de estar com vocês aí, e contem comigo para as próximas, gostei. Alex. Opa, eu super agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, pô, excelente iniciativa, Paulo, Tadeu, pô, fantástico levar como conhecimento para toda a comunidade, pô, agradeço também ao Marcelo, o próprio Manuel, que, pô, são profissionais excelentes aí, que, pô, cada momento, eu gosto desses bate-papos que a gente sempre aproveita para aprender, né, então, a nossa vida em segurança é divertida, porque é uma vida de aprendizado contínuo e constante, né? Então esse é o lado positivo da emoção da nossa vida como CISO. Então eu, pô, fico super lisonjeado de estar participando aí desse workshop, e também, né, eu acho que pensando em uma palavra para a turma aí que tá pensando nisso, fala, pô, e agora, né, pô, comece, acho que comece. Pega, vamos entendemos que é importante, entendemos que isso faz parte, entendemos que o board está preocupado com isso, então
cara, olha lá, tem as referências que nós colocamos aqui, que o próprio Marcelo colocou. Então, estudar um pouco isso, entender como que a gente consegue fazer um PPTzinho ali para mostrar a importância desse tema, apresentar, e o que eu falo, né? Nós, de segurança, não vamos resolver todos os problemas da empresa, mas nós temos que dormir com a consciência tranquilo que fizemos alguma coisa. Cara, estou fazendo, estou ali colocando, como a gente usa aquela máxima do risco, né? Um risco não mapeado é um risco aceito. Sim. Infelizmente é isso. Então, temos que começar. Então, acho que esse é o ponto. Obrigado, pessoal. Manuel. Exatamente, viu, Alex? O primeiro ponto aí é começar, né? E aí, começando, né, eu acho que é legal realmente você escrever, eu acho que isso é super importante, a gente realmente entender qual o core do nosso negócio, como a gente já comentou, né, descrever aqui os pontos críticos, as atividades, os profissionais que vão ser envolvidos, a tecnologia ali daquela atividade, né, os impactos, as dependências. Eu acho que isso é super interessante a gente começar, e como a Alex comentou, a gente desenhar, né, a gente mapear isso. A gente está num cenário de várias incertezas, infelizmente, de várias incertezas, né, onde a maioria das pessoas hoje estão tendo que trabalhar aí em home office, né, e eu acho que você fazer um bom desenho, procedimentar tudo isso, a gente depende de pessoas. Hoje eu tenho um profissional aqui que amanhã eu posso não tê-lo, então, que ele ali tem, né, ali, tecnicamente, ele tem o entendimento. Então, procedimentem, eu acho que isso é muito importante, né, e isso tem que estar no guia, e isso tem que estar compartilhado com todos, né, e fortalecer, novamente, né, a cultura da empresa, com todos os colaboradores, informando para eles ali que eles são a peça-chave do negócio, né. Então, agradeço muito aí o Paulo, o Tadeu pelo convite, agradeço demais aí o Marcelo, o Alex, acho que foi super gostoso o bate-papo, realmente, foi super produtivo, aprendi bastante aqui, e obrigado novamente aí, pessoal. Eu queria também agradecer vocês, eu estou pouco a pouco me aproximando de vocês como profissionais por meio do LinkedIn. Tem muita gente que conhecia o Manuel e pude fazer o convite para ele, para o Alex, para o Marcelo também. Então é um prazer. E eu gostaria de deixar aqui a ameaça de convidar vocês novamente para um próximo workshop, que a gente promete tentar não deixar chato e nem muito longo, que seja cansativo para ninguém. Essa é a nossa ideia, e de levar a informação para aqueles que estão precisando dessa informação que vocês trazem e que é muito preciosa. É só uma informação para aqueles que estão nos seguindo e puder disseminar também, que esse workshop vai estar gravado na página do CISO Advisor, né, para quem quiser acompanhar, né, que não teve a oportunidade de ver ao vivo aqui pela live, ele vai estar disponível aí o mais rápido possível lá no site do CISO Advisor. Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal.